que é uma indignação seletiva. Eu tenho a impressão, eu não estou nesse ramo, eu não estou nesse meio dos humoristas, não estou na bolha, não estou nos grupinhos fechados, eu não conheço essas pessoas pessoalmente, mas eu tenho uma impressão que existe uma turma que surgiu num certo período histórico do Brasil, num certo ano, humoristas de tudo que é lado, às vezes político, espectros ideológicos, mas meio que são a mesma panelinha que faz um corporativismo. Eles não questionam uns aos outros. Qualquer polêmica que um esteja sofrendo, por mais errado que ele esteja, a turma inteira defende aquele lado. Mas deixa de fora todo mundo que veio depois. Por exemplo, a gente vê o Porchat se importando com o que sofreu o Léo Lins, fazendo quase o advogado do cara nas redes sociais. Mas que ele está, na verdade, não defendendo em si o Léo Lins e o seu conteúdo, mas uma coisa mais profunda, uma coisa mais ampla, que é a liberdade de expressão e blá blá blá, blá 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 blá. Ah, enfim, esse discursinho furado você sempre vai ver em pessoas que estão defendendo esse escroto. Mas, por exemplo, o seu colega de trabalho, o colega do trabalho do Porchat, que é o Pimenta, que é um humorista negro, sofreu um monte de represálias, sofreu um monte de dificuldades pela posição política e até pela posição social dele, né? Um homem negro, pobre, veio da periferia da Bahia. E eu não vi o Porchat fazendo discursos ou bancando advogado em praça pública pra esse cara. Um cara que está surgindo aí no hall da internet, da fama, que é o Thiago Santinelli. Teve show sim censurado, que os shows nem aconteceu, diferente do Léo Lins, que o show aconteceu, depois foi processado e tal, e aí sim tiraram do ar. O do Santinelli foi simplesmente limado, censurado. O cara foi impedido de fazer shows em várias cidades, principalmente no Sul, né? Sul, gente gloriosa, bolsonarista, lavajatista, enfim. Eu não vou aqui também ficar fazendo preconceito com regiões do Brasil, tem gente maravilhosa no Sul, mas enfim, eu moro no interior de São Paulo, que é um Sul, só que do Sudeste, e eu posso falar, sim, por causa, por experiência própria, o quanto é horrível viver em cidades conservadoras e gente branca que se acha melhor que as outras, enfim. É, ele teve shows censurados, banidos, ele sequer conseguiu fazer show. E eu não vi nenhum desses humoristas, dessa turminha da panelinha que eu falei que surgiu em um certo ano ali, os primeiros pioneiros, sequer falar alguma coisa sobre o Santinelli, sobre a censura que ele sofreu. Por quê? Será que é um cara de esquerda? Porque o Pimenta é um cara de esquerda? E essa turma que se diz isentão, porque realmente sabe o quanto babaca é o lado da direita, mas na verdade são de direita, são extremistas, eles são bolsonaristas, mas eles percebem o ridículo, a coisa controversa que é fascista ali, ainda mais depois de 8 de janeiro. Então, assim, eles têm uma dor de não poder assumir aquilo. Então eles têm que bater os dois lados. Sempre que eles criticam o Bolsonaro, eles criticam o Lula ao mesmo tempo pra bancar o isentão, porque eles não conseguem criticar o lado que na verdade eles queriam assumir, que são engraçado, né? Quando os caras do outro lado ali, da esquerda, sofrem essas opressões, realmente censura, eles ficam calados. Porchat não falou nada. Porchat que se diz progressista, que faz um monte de programinha pra fazer aquele monte de discursinho bonito e progressista. Mas na hora que o babaca, que faz um discurso de ódio, opressor, manipulado como se fosse humorado, aí você tem que correr defender o cara, por quê? Porque ele vem da mesma época que você. É curioso, não é? É curioso a indignação seletiva dessas turmas. Essa coisa controversa, contraditória, que faz a gente acabar realmente questionando se tem realmente ali uma defesa mais ampla de uma certa liberdade de expressão irrestrita que esses caras querem pregar, ou se no caso não é só um corporativismo porque se faz parte da mesma bolha, ou porque se tem preguiça de tentar ser mais sofisticado e doer a cabecinha, de estudar e fazer piadas. Realmente bem feitas e profundas e sagazes, que não recorra a, por exemplo, sempre bater em quem sempre apanhou a vida inteira e que tá cansado disso. E é como eu vi alguns colunistas negros disserem, até pra tacar isso na cara do Porchat, que se diz do lado deles, que é progressista, mas a gente percebe que sempre dá esses deslizes, digamos assim. Eu vi esses caras falando que talvez se o Porchat não fosse um cara privilegiado, rico, branco, se ele realmente apanhasse por ser, sei lá, negro, homossexual, que seja a pessoa que sofre opressão, até às vezes física, ele entenderia que às vezes fazer certas piadas, certos comentários, não é uma questão de liberdade, de ser engraçado. Quer dizer que você pode estar perpetuando sim
a continuação da opressão dessa turma e até de morte. É difícil entender, talvez se você também for um homem branco que nem eu, talvez você não consiga entender como certas piadas ditas em certos lugares podem se espalhar e incentivar e formatar atos físicos contra essas pessoas que você só está ridicularizando, mas na verdade não significa que você despreza ela. É claro que não, você pode ridicularizar tanta coisa como eu dei exemplos nesse vídeo, mas você ridiculariza sempre aqueles que já apanham, que já estão por baixo. Quer ver uma hipocrisia disso? Danilo Gentili, o cafetão do Léo Lins, um dia fez piada sobre o holocausto judeu, tomou uma comida de rabo de um monte de entidade hebraica e nunca mais tocou no assunto, falou sobre isso. Ou seja, eu vou bater naqueles que não podem me oprimir financeiramente, mas aqueles que não têm esse poder ainda, aí tá liberado. E outro colega de mesma geração do Danilo Gentili, o Rafinha Bastos, que, meu Deus, se o Fábio Porchat, que é bem assessorado, faz uns exercícios desses, imagine Rafinha Bastos, que vai lá e me faz um show em um monte de país de Oriente Médio, governado por ditaduras opressoras, religiosas, que seja, e falou assim, olha, tentando dar esse exemplo, que como o Brasil é um país realmente opressor e não esses outros. Olha, eu fiz aqui um monte de piada controversa pra esse monte de muçulmano, esse monte de gente ortodoxa, e todo mundo riu gostosamente, e ninguém me criticou, ninguém me oprimiu. Ah, que bonito. Olha esse print. Alguém falou assim, então você fez umas piadas pedófilas? Ele falou, aham, fiz 3 e eles morreram de rir. Mas que curioso. Então você tá me dizendo que o seu humor é muito bem aceito em ditaduras que oprimem mulheres, machistas e que matam gays, e que essas mesmas ditaduras que fazem essas coisas hediondas, mas na verdade acham engraçado de boa rir de pedofilia. E você está aí, dividindo no Twitter, orgulhoso. Ai meu Deus do céu. Orgulhoso que países detestáveis, sem direitos humanos nenhum, ri de algo horrível, hediondo como pedofilia, e você tá orgulhoso. Queria que o Brasil fosse assim. Meu Deus. Assim, eu esqueci de mencionar esse caso específico de um cartunista, ou seja, um agente do humor que foi processado junto com o jornalista que divulgou sua charge pelo governo Bolsonaro em um processo criminal, ou seja, se eles perdessem ou esse processo avançasse, eles poderiam ir pra cadeia. Sim, época de ditadura, né? Você criticava o governo e só por isso você ia parar na cadeia. E nenhum desses humoristas que eu me lembre, a maioria pelo menos, sequer falou, se indignou, protestou ou falou qualquer coisa de uma censura com um processo criminal em que levaria pra cadeia 2 pessoas por fazer um humor crítico ao governo federal. Você entende a indignação seletiva dessa turma que faz a gente ficar entojado? Cara, esse pessoal é muito mais velho do que eu, é muito mais bem assessorado. E como é que eles não conseguem ter o mínimo de grau de bom senso e senso comum? É impressionante, tem que ser um professor de arte do interior de São Paulo a falar essas obviedades. Velho, você não deveria estar orgulhoso, você deveria ter vergonha, na verdade. Mas enfim,